movimento He4She? Eu não sabia. Sabia, Edu? Não vou mentir, não sabia. O homem ele faz o mínimo, se contenta porque ele é enaltecido por fazer o mínimo, enquanto a mulher tá fazendo sozinha esse trabalho. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Duda. Você jogou a estatística e vai vir pra... Tô nessa. E a ideia aqui hoje é que outros homens possam escutar. E por isso eu precisava tanto de você. Você se considera machista? Todo mundo vai falar não. Mas tem uma série de comportamentos que corroboram para uma cultura machista. Quando você não sabe nem o que é, quando a ignorância é tão grande, né, não tem como você pensar sobre algo que para você não existe ainda. Eu tô batalhando por isso. Vocês vão ficar aí sentados? Estamos aqui num bate-papo entre amigos. Na verdade, tô tentando descobrir um pouco mais do que passa na cabeça deles. Na minha, talvez eu saiba alguma coisa. Mas agora o momento é entender a desses meninos aqui. Tô do ladinho. Edu Azambuja, eu sou um dos sócios do Grupo R2, diretor de sustentabilidade de todos os projetos que estão envolvidos no Grupo R2 e um entusiasta, né, da causa, um entusiasta de fazer o bem para as pessoas, fazer o bem pelo mundo, e estou aqui também para aprender, né, estou aqui para poder contribuir e aprender bastante. E do outro lado... Duda Roque, eu sou empreendedor social, também um grande entusiasta, um maluco que acredita na causa. Sou embaixador social do SBT, sou vice-presidente do Fome de Música e vários outros institutos. Falou de transformar o mundo, tô dentro. E esse projeto eu vim principalmente para poder aprender, poder compartilhar aprendizado, para que a gente faça isso juntos. E eu sou Cris Castro, CEO do Instituto Glória, um instituto que visa acabar com a violência contra mulheres e meninas no mundo. Já existimos há 6 anos, já tocamos 14 milhões de mulheres em 194 países. O único problema é que essa fila não acaba. Resolvi, num banho, num belo sábado à tarde, que eu precisava falar com homens. E é claro que só uma mulher falando não ia rolar. Então chamei 2 caras brilhantes, que eu amo muito, 2 amigos, para um papo de amigos na beira do lago, um lugar lindo, para falar com vocês. Esse podcast vão ter 7 episódios, rapidamente para explicar. E a gente vai estar se balizando no He4She. Você sabe o que é He4She? É o movimento Eles por Elas. São os homens apoiando mulheres. Ele nasce em 2014 com a ONU Mulher. E os nossos episódios vão ser balizados em 7 pecados capitais. E por que isso? Por que eu escolhi isso? Porque são os arquétipos. Os arquétipos dos valores, dos normativos da humanidade. Vamos entender como é que se passa nas cabeças dos nossos meninos? Pode ser? Com certeza, vamos nessa. Então, para começar por aqui, eu queria que você me dissesse o seguinte, Duda, o que é o movimento He4She? É interessante até já começar por essa pergunta, porque eu não sabia. Eu não fazia ideia. Sabia, Edu? Não vou mentir, não sabia. Que juro. É claro que eu era uma pessoa consciente, antenada, que buscava ser um homem aliado a essa luta, mas eu não fazia ideia dessa causa, dessa nomenclatura, e nem que isso era um movimento forte, tomando ainda mais força, né? Mas eu aprendi com você que é um movimento de engajamento, principalmente masculino, para que as mulheres possam não só ter voz por elas, mas que nós possamos e precisamos ter um papel mais ativo nessa luta, né, contra o combate à violência de gênero. Eu tô Acertei? Total. Eu tô na mesma que o Duda, eu confesso que eu não sabia, né, apesar da gente ter diversas iniciativas, né, dentro do grupo, no sentido de igualdade de gênero, mas eu não sabia da história, eu não sabia, né, que tinha sido criado em 2014 e nem muito menos, né, o que era o movimento em si, e eu entendi que é uma coisa proativa, né, que não é uma coisa passiva, que não é o He4She, eu acho que o termo usa muito bem, né? É eles por elas, né? Eles em favor delas, eles tentando batalhar pela causa da mulher, entendendo que há uma grande diferença, uma grande injustiça. Já começo descobrindo que na cabeça deles tem muita coisa bacana. Bom, mas a gente vai falar de pecado. E o nosso primeiro pecado é... preguiça. E por que eu peguei a preguiça? Saiu um estudo recente mostrando que homens, quando param de fazer o trabalho doméstico em casa, versus mulheres quando param. O homem, quando para,
Nada acontece muito dentro de casa de problemas. A casa continua fluindo. Mas versus quando essa mulher para, a casa toda para. E isso impacta no dia a dia. Então, quando uma mulher tem que largar mão do seu serviço, quando ela tem problemas, por exemplo, com filhos pequenos, ou quando ela tem pais adoecidos, ela tem que parar de trabalhar. E a mesma coisa também acontece no dia a dia do trabalho. Como ela tem tanta frente do trabalho invisível, vocês já ouviram falar disso? Eu não, mais uma vez, eu não tinha ouvido falar. Vamos falar disso. Essa pelo menos eu tinha. Eu tô no zero ainda. Ainda tá no zero. Vamos. Eu tinha ouvido falar. O trabalho invisível é aquele trabalho que você faz e que ninguém percebe, que ninguém reconhece. Só é percebido quando você não faz. Então, cuidar da casa o dia inteiro, isso é mais do que natural. O dia que você não cuida, que você não arruma, aí aparece. Bom, mas o trabalho invisível do cuidado e do cuidar da casa, que não é visível, essa mulher muitas vezes larga a mão de trabalhar ou não consegue assumir grandes postos. Por quê? Porque ela tem que cuidar da casa também, porque ela tem o segundo turno, o terceiro turno, o quarto turno. Então, olhando para tudo isso, aí eu fiz algumas perguntinhas aqui para começar a falar com vocês sobre preguiça. Vambora. Quando falamos de preguiça, muitas vezes pensamos naquele dia de descanso. Aquele momento da pausa que todo mundo merece. Mal nenhum nisso, né? Com razão. Mas já pararam para refletir como a preguiça ganha significado totalmente diferente quando falamos da divisão das tarefas em casa e da busca pela igualdade de gênero? Para alguns homens, um dia de preguiça pode ser só isso. Um descanso porque a casa continua funcionando. Mas para muitas mulheres, no entanto, parar não é uma opção, porque o trabalho invisível que elas carregam sustenta toda a rotina familiar. E o pecado aqui não é preguiça em si, mas é o hábito cultural de naturalizar o que o trabalho doméstico e o cuidado é coisa de mulher. Enquanto que para o homem pode ser o luxo de se aliviar do ritmo sem que o mundo pare. Essa falsa naturalidade perpetua desigualdades e invisibiliza o esforço real que deve ser reconhecido e compartilhado. No fundo, combater a preguiça, o que importa é desconstruir esse padrão de uma antiga rotina. É despertar a consciência para que a parceria verdadeira aconteça de forma contínua, justa e respeitosa. Meninas, escrevi isso tentando entender um pouquinho sobre igualdade de gênero e o primeiro pecado, a preguiça. Quando a gente vê em casa, por exemplo, e olha, seria injusto eu dizer que na minha casa é assim. Hoje mesmo, quando eu estava escrevendo esse roteiro, meu digníssimo marido estava lavando a louça. Na minha casa, graças a Deus, nós somos parceiros. E não é porque ele me ajuda, é porque somos parceiros. Mas a sociedade não aceita muito isso. E as pessoas muitas vezes me dizem assim: poxa, você vai viajar? E os seus filhos? Eu tenho um de 28 e outro de 24, hein? Eu não vejo isso acontecendo com homens, porque muitos deles viajam e ninguém pergunta com quem vai ficar os seus filhos. E aí agora, minhas questões para vocês é o seguinte: eu quero descobrir o que está na cabeça deles, homens, todos. Muitas vezes a sociedade chama de preguiça e nas mulheres, por exemplo, se elas param, mas muitas vezes isso é burnout, cansaço, exaustão. O que passa na cabecinha de vocês quando vocês olham mulheres exauridas, que muitas vezes também dizem que elas estão histéricas? Posso começar? Vou citar aqui o meu caso, né? Eu tenho uma filha de 4 anos que eu não moro na mesma casa do que a minha ex-mulher. A gente separou. Ela mora com minha filha e mora com um cachorro border collie, que era nosso, gigante, num apartamento. Eu moro numa casa. Ela quis levar o cachorro para ficar com ela. Só que chegava determinado momento que ela tinha que passear com o cachorro 2 vezes por dia, e ela me falava: pô, por que você pode passear com o cachorro 10 horas, 11 horas da noite, que é o horário que eu chegava do trabalho? Aí o que eu fazia? Entendendo, até um pouco de empatia, que eu falava: cara, é claro que eu posso. Meus amigos achavam estranho. Falou: cara, mas tu vai na casa lá da tua ex-mulher para pegar o cachorro para passear 11 horas da noite? Falei: vou, velho, porque senão como é que ela vai fazer? O cachorro vai fazer xixi na casa dela, amanhã ela tem que estar 7 horas da manhã de novo, passeando com o cachorro, tem que estar alimentando minha filha, tem que estar educando minha
minha filha enquanto eu estou no trabalho. Então como é que fica essa situação? Posso ler uma mensagem ou é demais? Não. Quer dizer que eu mandei para ela, falei, olha só, estou estudando e aprendendo muito com a Cris para a gente fazer o podcast He4She, começaremos hoje. Exatamente coisas que já aconteceram. Ela falou assim, não é fácil ser uma mulher nessa sociedade patriarcal. Ela estuda bastante, né? Que bom que está começando a se ligar nisso. Parabéns. É uma sobrecarga mental infinita. Não sobra tempo para nada. E aí eu falo, caramba. E a gente acha que a gente é corrido, né? Porque eu falo, pô, eu passei o dia no trabalho, cheguei em casa 10 horas da noite, não consigo fazer, como assim? E ela que também está fazendo as mesmas coisas e ainda tem que dar conta da minha filha e ainda tem que dar conta do cachorro. Exatamente. Agora eu trouxe o cachorro para morar na minha casa, né? Eu consegui convencê-la que ela queria muito ficar com o cachorro. Aí eu falei, cara, você pode ficar com o cachorro, mas você pode contar comigo que eu vou 10, 11 horas, o horário que for, mas eu prometo me comprometer pelo menos passear com o cachorro, pelo menos ajudar no que for necessário e prometo também, agora que, né, que eu tô aprendendo, daqui para frente ser cada vez mais engajado, ser cada vez, como você falou, o termo invisível, ele é muito bom, porque realmente são coisas que a gente não enxerga, são coisas que a gente não é do nosso cotidiano. Parece, ninguém fala. E ninguém, exatamente. Edu, excelente você trazer essa mensagem, porque mostra um pouco que parar para ouvir e o parar para escutar é o primeiro grande passo de ser um He4She. E aí, trazendo os dados, vou contar aqui para vocês duas coisas que eu fiquei muito, muito chocada. A primeira é que, eu não sei se vocês sabem, mas o IBGE diz que 87,6% do trabalho doméstico e do cuidado é feito por mulheres, enquanto apenas 12,4% homens. Ao mesmo tempo, tem um estudo que 13% do PIB é representado pelo trabalho doméstico. PIB brasileiro, 13%. O PIB é o trabalho doméstico, sendo que 65% é feito por mulheres e elas não ganham nada para isso. E aí, com isso, eu vou fazer uma pergunta para você, Duda. Você jogou a estatística e vai vir para mim. Tô nessa, mano. Você tá sempre nas quebradas, você tá sempre um monte de comunidade muito massa com seus trabalhos e, obviamente, que a gente sabe, aqui no Distrito Federal, quase 60%, 58% dos arrimos de família são mulheres, principalmente em comunidades. A minha pergunta é, na sua caminhada em tantas comunidades, qual o retrato desse pecado, o da preguiça? Ou melhor, como é que você vê essas mulheres nas suas jornadas? Cris, é muito fácil de fazer esse recorte, infelizmente, né? É claro que eu não falo isso de forma feliz, mas eu só queria falar um negócio muito interessante, que assim, igual o Edu falou, quando eu falava de buscar o cachorro, meus amigos achavam estranhos, e eu lembro que eu descobri essa questão do trabalho invisível, porque a tese do meu mestrado foi a diversidade de gênero no mercado de trabalho como um diferencial. E eu lembro que quando eu tentei abordar isso, porque eu fui numa palestra no IBGE, isso mudou, assim, eu falei, caraca, como é que eu nunca percebi? Porque o nome invisível, de uma forma muito correta, muito pontual, porque assim, eu percebi que minha mãe sempre fez o trabalho invisível, só que eu nunca percebi. Percebi que várias mulheres faziam isso ao meu redor, mas eu não percebia que isso acontecia. E foi como um divisor de águas que eu falei, cara, preciso comunicar com meus amigos sobre isso. Mas aí eu virei o chato, eu virei o palestrinha, virei um monte de coisa, que é engraçado. Quando a gente fala o mínimo, você vê, instintivo, mesmo eu, o próprio Edu, que a gente tenta aprender, quando você falou que o seu marido divide com você as tarefas, a gente já falou, isso não tem que ser um diferencial, pô. Desculpa, eu quase soltei um palavrão, mas assim, não tem que ser um diferencial. Eu gosto de falar palavrão, pode? Porra, é isso, pô, não tem que ser um diferencial, isso é o básico, dividir a tarefa com você ou com qualquer companheiro que seja, é o mínimo, mas a gente olha e fala, pô, que massa, o Edu cuidar do cachorro pra ela poder ter tempo de fazer, não é com todo respeito, Edu, mas assim, cara, isso é o básico, sabe? E a gente foi desenvolvido nessa prática de enaltecer o mínimo que o homem faz. E acho que isso tem muito a ver com a preguiça que você está trazendo dentro desse He4She, né? O homem, ele faz o mínimo, se contenta porque ele é enaltecido por fazer o mínimo, enquanto a mulher está fazendo ali, 90%. Eu quase soltei um palavrão aqui na hora que você falou. Quase 90% está fazendo sozinho esse trabalho. E a gente não sabe disso. E isso, quando a gente põe um recorte na comunidade, gente que tem acesso à informação, para mim já era louco. O Edu mesmo também não sabia disso. Quando a gente joga isso na comunidade, onde a informação é mais restrita, tem toda a dificuldade inerente à marginalização, isso tem um recorte ainda mais singular, né? Você vê, quando eu faço as ações,
para levar as crianças, a maioria das crianças de todos os projetos, não só de um, de todos os projetos que eu atuo dentro da comunidade, não conheço o pai das crianças. Mas conhece a mãe? A mãe, a avó, a tia, conheço todo mundo. A parte feminina da família, eu conheço todas. O homem, às vezes eu nem sei se tem pai ou não, porque às vezes pode ser um assunto sensível, eu não pergunto, porque nunca tá, nunca aparece. Quando eu vou na casa, o homem nunca tá, só tem a mulher. Na maioria dos casos, o homem nunca é presente ali mesmo, então quando eu tô tomando um café, qualquer coisa, a mulher, eu vou no dia de folga da mulher, e ainda assim o cara não tá. Aí, nas que eu tenho mais intimidade, eu ainda pergunto, falo, pô, mas cadê seu marido? Tá trabalhando? Eu falo, não, isso aí, porque ele ali pra trabalhar, Aí você fica, caraca. Então é muito isso, assim, você vê que a mulher, ela tá sobrecarregada em todas as esferas, assim, não só no trabalho de ser quem sustenta a casa, porque antes ainda tinha aquela do homem ser o provedor, mas assim, esquece, hoje em dia o que acontece é a mulher tem que trabalhar pra caramba e tem que trabalhar no não remunerado também. Para pra pensar numa coisa, a preguiça é uma delícia. Ficar parado e sentado é uma delícia, mas a gente tem que entender qual é a verdadeira relação que a gente tem. Sim. E aí entender também qual é a minha responsabilidade frente àquilo. Seja com o cachorro, seja com a louça, seja com a parceria de sentar do lado e falar como é que a gente pode conversar e o que a gente pode fazer e se ajudar. Agora, de verdade, isso também reflete no dia a dia do trabalho. E aí eu tenho uma outra pergunta. Edu, na R2, uma das maiores empresas de eventos do Centro-Oeste, alguma vez os sócios... Eu vou cortar na própria carne, eu já avisei o que eu vou falar e eu vou falar mesmo. Alguma vez os sócios já pararam para pensar ou refletir a exaustão ou talvez aquelas mulheres que chegaram mais histéricas ou mais nervosas, porque pararam para pensar que antes delas chegar no trabalho, elas já levaram o filho na escola, já buscaram, já fizeram o café da manhã, já deixaram o almoço pronto, não dormiram bem à noite, trabalharam o tempo inteiro e estão estudando e fazendo uma pós para continuar inserida no mercado. Alguém já discutiu sobre isso? Não, discutir não, e eu tenho quase certeza que ninguém nunca pensou nisso, porque a gente só pensa em coisas que a gente identifica o que é. Quando você não sabe nem o que é, quando a ignorância é tão grande, né? Não tem como você pensar sobre algo que para você não existe ainda. Né? Então, mais uma vez, cortando, né, na própria carne, eu lembro que a mãe da minha filha fala, cara, eu tô exausta. E eu falava, cara, pô, mas eu vou ter que trabalhar, vou ter que na praia, tô fazendo, né, um monte de coisa. E ela falava assim pra mim, pelo menos você ainda tem escolha. Isso! Isso! Ela chega vibrou. Isso! Cara, mexeu comigo. Me representa. E eu falei, caralho, é mesmo, né, velho? Porque, cara, realmente eu tenho uma escolha eu falei, cara, eu posso escolher fazer isso, eu posso largar tudo e fazer aquilo, né? E aí ela não tem escolha. Ela falou, cara, ela realmente não tem escolha. Então, por isso que eu acho, mais uma vez, que a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa, né? A gente tem que trazer esses temas, tem que conceituar isso, tem que, né, dar os exemplos que acontecem, porque você imagina só, se acontece comigo, né, que sou uma pessoa de classe média alta, tal, você imagina o quanto isso não deve estar acontecendo aí, Brasil, mundo afora, mas né? Mas isso não tem classe, isso não tem cor, isso não tem nada, isso é cultura. E vocês sabem o que é cultura? É identidade social, é como a gente se reconhece, é como fomos criados. E vou te contar, vocês acham que são só os homens? Eu sei da cabeça delas. Na nossa cabeça também tem isso. Muitas vezes nós nos sentimos culpadas de deixar um filho ou de não fazer as coisas dentro de casa. Muitas vezes nós não liberamos o espaço para que vocês façam. Faz muito sentido. Então, isso é um processo de desconstrução. Agora, se a gente não der nome, a gente não vai aprender nunca. Exato. E é massa que vocês estejam abrindo aqui os espaços de falar, porque só assim a gente vai conseguir aprender junto. Quando você fez a proposta, eu trava, porque assim, a gente tem muito medo de acabar falando algo que a gente tem vergonha, a gente tem medo. Mas por outro lado, eu me obriguei, entre muitas aspas, a estar aqui para servir de exemplo, para que a gente possa desmistificar isso de que homem não pode falar sobre isso, e tá tudo bem a gente reconhecer as nossas falhas e reconhecer, como você falou, características culturais que crescemos fazendo e replicando muitas vezes, que, pô, por isso que eu falei, você se considera machista, todo mundo vai falar não, mas tem uma série de comportamentos que corroboram para uma cultura machista. Total. E quando a gente começa a... E por isso eu quis botar a cara a tapa aqui, para mostrar, falando assim, cara, eu que me considero uma pessoa super mente aberta, super disposta a aprender, ainda assim eu pratico regularmente comportamentos que foram culturalmente ensinados a mim. E eu não percebo muitas vezes. Então, assim como algo invisível eu não sabia, você aprende, você começa a aprender,
por isso a gente precisa falar sobre, porque a gente tá ali no automático, a gente tá no automático replicando. Quando eu aceitei, né, o convite, eu fiquei pensando... Também, né? Não, eu fiquei pensando, claro que eu fiquei com medo. Vocês estavam com medo de mim. Mas é lógico. Gente, as mulheres é que têm medo dos homens, como isso? Não, mas a gente precisa aprender pra caramba, né? E aí eu não poderia deixar de aceitar um convite como esse, porque se a gente tivesse oportunidade, né, de ter um microfone desse tamanho, de ter uma audiência dessa, seja aprendendo, seja caindo, levantando, seja instruindo, sendo instruído, a gente ia estar jogando contra. A gente está tendo aqui uma oportunidade bacana de falar para as pessoas, de se identificar, de dar exemplos reais que acontece comigo, com ele. Eu tenho certeza que isso, quando as pessoas, né, que assistirem, as pessoas que estiverem, né, tenho certeza que vai haver uma identificação muito grande de diversos exemplos que a gente vai falar aqui, não só no tema de preguiça que a gente está falando hoje, mas em diversos outros temas também. E eu vou falar para vocês também, eu estudo isso há muitos anos, sou uma feminista de carteirinha, acho que o sagrado feminino é a coisa mais bela, mas tenho grandes homens ao meu lado e não faria nada sem eles. Sou casada, sou mãe de 2 homens incríveis e os meus grandes amigos estão aqui. Muitas vezes eu erro também. E a ideia aqui hoje é que outros homens possam escutar. E por isso eu precisava tanto de vocês. Sabe uma coisa que é interessante, Cris? Uma coisa a gente começou a fazer, a gravar conteúdos com os artistas, pedindo para eles fazerem, né? E conta disso um pouquinho. A gente, o Edu tem a R2, trabalha entre outras coisas com o Na Praia, que é um dos maiores festivais do Brasil e do mundo. Estamos aqui no Na Praia. Estamos aqui, inclusive, o maior evento lixo zero do mundo, evento com muita responsabilidade. E a gente começou a pensar, quando a gente idealizou esse podcast, a gente começou a falar, vamos perguntar para os artistas, pedir principalmente para as figuras masculinas falarem o que eles acham que é o he for she. E na nossa cabeça rodaria de uma forma muito fluida, né? E desde a primeira vez a gente percebeu que a pessoa trava, assim. Tenho certeza que qualquer pessoa em casa, se você é homem, você está assistindo, se você é mulher, se você perguntar pro seu namorado, pro seu amigo, se você perguntar sobre... Você falou, eu sou feminista. Acho que a preguiça já começa com todo mundo fala assim, eu tenho preguiça de... Porque você fala a palavra feminista, todo mundo já fica, meu Deus do céu, já pensa assim, faz um estereótipozão e fala que chato pra caralho. E aí é muito dentro disso, assim, fala, cara, não, calma, você tá estereotipando, o feminismo não é sobre isso. Existe um caminho a ser seguido. E eu sinto que os homens têm muito medo de abordar isso. Assim como a gente falou assim, cara, Cris, será que a gente... consegue ir lá conversar sobre isso, a gente tem medo. E eu vi que os artistas tinham travou muito. Nando Reis, o Alexandre do Nath Roots, o João Gomes, são pessoas que têm propriedade para falar, que são caras ativos pelo que eles relataram, mas que na hora que olha para a câmera ao lado de você, que é uma referência nisso, a pessoa fala... veja que nós, homens, ele tem medo de falar, porque existe um tabu sobre o homem que é feminista, sobre o homem que fala, eu compro a briga, eu realmente cuido disso, eu não tenho preguiça, não fico passivo, eu realmente sou ativo. Eu vejo uma piadinha, eu podo ela, eu vejo um comportamento machista, eu recrimino. A gente tem muita dificuldade em se assumir dessa maneira, por todos os olhares. Eu ia até te perguntar se isso, porque eu diria que isso é muito de um olhar que a gente tem para nós homens, assim, vai parecer que eu perdi minha masculinidade, né? Que homem tem uma masculinidade frágil pra caramba. Mas talvez, de repente, até um medo de mulher também, assim, do julgamento feminino, de falar, não é só local de fala, ou qualquer coisa do tipo, né? Você falou uma coisa incrível, lugar de fala. Isso tem sido uma coisa que eu brigo demais. Sim, o que tem um lado que é importante deixar a mulher falar, porque por muito tempo fomos silenciadas, e ainda somos muitas vezes. Nós não conseguimos falar em muitos lugares. E a grande maioria das vezes, vocês vão ver as grandes mesas, homens brancos, héteros, sentados e falando. Não que eles sejam feios, chatos, bobos. Não, mas sempre foram eles. Agora, por outro lado, é incrível que muitas vezes eu preciso sim, com a voz de vocês, para atingir outros campos, outras pessoas. Então, a beleza do he for she é que ele sabe falar, ele sabe acolher, ele sabe calar. Então, o he for she, ele sabe entender o momento e ele aprende em que ele impulsiona, mas ele para. Sabe uma coisa incrível de vocês dois? Toda vez que a gente vai falar com um artista, vocês não são os protagonistas, vocês me colocam à frente. E eu chamo vocês para tirar foto e vocês mexem, não. E eu tenho que insistir para vocês virem. E vocês me colocam à frente. Isso é incrível, porque vocês rapidamente entenderam que por muito tempo e por muitas vezes foram os homens que tiveram luz. Agora, Cris, eu tenho uma coisa
muito interessante, assim. Não, só uma coisa, deixa eu só receber esse elogio, porque eu não tava esperando, achei incrível, foi tão natural, deixa eu absorver, já não muda esse assunto, não. Não vamos mudar de assunto, não. É lindo isso, eu acho isso, eu queria dizer isso aqui, porque de verdade, muitas vezes, e vocês me impulsionam sempre, 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 isso é uma forma de cuidado e é uma forma de ser he for she. E de verdade, o que eu falei pra vocês quando eu convidei? Eu tive um medo muito grande pra escolher as pessoas. Eu tive medo por trás das câmeras, quem ia me gravar, e não podia ser outra pessoa, não ser você, Léo. Eu tive um medo muito grande das duas pessoas que estavam ao meu lado, porque eu demorei muito tempo para institucionalizar meu nome. Eu demorei muito tempo para essa batalha e hoje as pessoas me conhecem, que me conhecem sabem do meu trabalho sério. Se eu trouxesse para cá homens covardes ou bobos, isso poderia levar em conta tudo que eu fiz. E ao escolher vocês, eu escolhi 2 caras que realmente eu acredito. Poxa. Que estão aqui para fazer. Poxa, Cris, obrigado. Que isso? Você nem Na cabeça dele. Você ia perder, você ia dar continuidade, a gente ia perder essa. Agora pode falar o que você queria falar. Já vivi meu momento aqui, Cris, você é referência. Obrigado. E eu agradeço, sou muito grato por tudo que você ensina pra gente. É isso, não que você tenha obrigação pra ensinar a nós, né? Parece que a mulher tem que ficar ensinando constantemente o homem. Eu não acredito que seja esse o caminho, mas você tá sempre muito disposta a não tenho mostrar preguiça. qual caminho. Você não tem preguiça. É isso, é exatamente isso. A Cris é minha mentora intelectual, né? Então, assim, quando eu tô com a dúvida em alguma coisa, assim, de trabalho sério das 17 ODSs, né? De tudo que a gente tem feito aí para transformar o mundo, eu pergunto o que você acha disso? Vamos com a gente naquilo. Então, a gente já participa de alguns projetos juntos, né? Há algum tempo. Muito obrigado, né? Mais uma vez, já que estamos aqui num momento, assim, de se declarar de amor total. E eu queria continuar, né, falando no mesmo assunto que a gente, na temática que a gente estava, porque eu sinto muitas vezes que os artistas, às vezes as pessoas que têm um microfone, né, na mão, que pode ditar certos tipos de tendência, eu sinto que as pessoas às vezes não fazem muito pela questão da ignorância mesmo. Mas se a gente instruir, você vê que quando a gente fala de alguma coisa, quando a gente fala, cara, você topa fazer isso? Você topa, vamos vir, né, nesse movimento, né? Eu nunca conheci uma pessoa que fala, cara, eu quero que criança passe fome. Eu quero tocar fogo. Deve ter pessoas desse tipo, ainda bem que eu tive a sorte de não conhecê-las ainda. Mas o que eu sinto é assim, cara, eu quero fazer parte de um movimento maior. Me ensina a fazer isso, né? Mas eu quero só trazer uma frase que eu adoro do Martin Luther King. Eu não tenho medo Do grito. do grito. Eu tenho medo do silêncio dos bons. É o do grito dos ruins, né? Eu tenho medo do silêncio dos bons. Então, o que a gente precisa é fazer com que os bons falem mais. Por isso, o microfone é tão importante. E por isso a discussão e o letramento é tão importante. Porque a gente também precisa saber o caminho certo. A gente precisa entender, e por isso homens escutem isso e façam outros homens escutar. 30 minutos do seu dia, bota no 2, bota no 1.5. Mas escutem e aprendam o que falar. Nem que seja para mandar uma mensagem em massa para sua mulher, você vai ver que a vida pode ser mais fácil. E você vê que quando a gente eu comecei a postar, sobretudo com aquele caso horroroso dos 61 socos no elevador, eu fui gravar um vídeo no Instagram sobre, e aproveitei a oportunidade para falar da importância disso aqui, do convite que você tinha feito para estar aqui. E desde então comecei a abordar mais sobre esse assunto. E você vê, todas as curtidas que tem, todas as reações enaltecendo são femininas. E algumas masculinas ainda eram falando, pô, vespeiro, hein? Treta, hein? E aí é porque a pessoa fica meio que tipo assim, irmão, você vai mexer nisso aí? E cara, a gente precisa mexer, pô. Porque a jornada é longa e a gente tem que logo tapa, assim, falando, cara, se você é homem e você tá assistindo isso, você precisa dar a cara a tapa. Se você é mulher, manda pro seu amigo, porque assim, chega, os números não mudam, não é essa que é a verdade. Aumentam. É justamente isso. Isso é muito assustador. Eu lembro que esse caso do soco mexeu muito comigo. Cara, 61 socos, você vê que o cara faz isso numa frente de uma câmera sem qualquer medo de impunidade. Imagino que a gente não tá sabendo, porque isso é uma coisa que a mídia pega. Na comunidade mesmo, você não sabe. Ali eu não sei como. São 4 mulheres que morrem por dia, é isso? Não, a cada 2 horas. Eu vou dizer um relato que para mim dói. A cada 2 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência. A cada 2 minutos, a Lei Maria da Penha é acionada. Diga-se de passagem, é uma das melhores leis no mundo. A cada 6 minutos, até o ano passado era a cada 9 minutos, agora é a cada 6 minutos, uma menina é estuprada. Tem filho, amigo? Cuida. E a cada 2 horas, uma de nós é morta pelo simples fato de termos nascido mulher. Mas a minha pergunta é,
Eu não sei se vocês têm amiga, eu não sei se vocês têm mulher, eu não sei se vocês têm filha, mas mãe todo mundo tem. É o que o João Gomes trouxe da música do Djonga. Todo mundo saiu de uma mulher. Então, de verdade, cara, se fosse com a sua mãe, se a sua mãe estivesse sendo morta pelo fato de ser uma mulher. É muito doido isso. E você falar esses números, para pensar. Você falou para assistir no vezes 2, não assiste não, põe no 1 mesmo, para você entender que nessa meia hora, quantas mulheres não sofreram com todos os tipos de agressão, abuso, foram assassinadas. Só nessa meia hora que a gente tá aqui batendo esse papo. E além de tudo isso, mais uma coisa, se eu sou a mulher e eu não tenho trabalho, porque eu tenho só o trabalho invisível, eu não ganho por isso, a tal da preguiça, o que acontece? Não posso sair de casa, preciso continuar sendo mantida por esse homem, porque senão os meus filhos não vão ganhar dinheiro. E aí, para finalizar tudo isso e dizendo para vocês como números, que hoje é importante demais e eu adoro falar sobre isso, não existe classe, não existe cor, não existe país. O Brasil está em 5º lugar, mas todos os países têm como isso um grande problema. Em 2018, o secretário executivo da ONU lança como uma grande pandemia, antes do Covid, a violência contra a mulher. E aí o que eu quero dizer é que um belo dia, isso bate na nossa porta, seja homem ou seja mulher, ou com alguma conhecida, ou com alguma amiga, ou com uma filha. E é por isso que eu luto todos os dias. E aí sabe qual é a minha pergunta de hoje para finalizar o nosso podcast? Eu tô batalhando por isso. Vocês vão ficar aí sentados ou vêm lutar comigo? Vamos mudar essa comunidade, vamos mudar a sociedade, vamos falar com quem a gente conhece, vamos falar com os amigos, com os parentes, né? Isso acontece em casa, pessoal. Então é uma coisa realmente a ser refletida, é uma coisa meio que assim, cara, para tudo, né? E vamos falar disso. Acho que é muito doido, né? Pensar que se nem dentro de casa você se sente seguro, onde é que você vai se sentir? É um pouco alarmante, assim, esses dados que você traz é um pouco indigesto e é muito doido, porque é algo que eu não vivo, então eu imagino para quem vive, né? Exemplo de carro por aplicativo, por exemplo, um dia eu tava refletindo sobre isso. Minha mulher, toda vez que pega carro por aplicativo, ela me manda a localização real, porque ela tem muito medo por situações que ela já passou. Eu entro no Uber, eu durmo. Então, gente, vamos refletir. Primeiro episódio de 7 aí, para que a gente possa daqui. Se você é homem, seja muito bem-vindo. Mande para mais homem. Se você é mulher, manda para um amigo seu que você sabe que vai ser importante ouvir isso, para que ele, assim como nós, esteja aqui desconstruído para aprender, evoluir e se tornar alguém para levar adiante, né, Cris? Então, obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui aprendendo, estar evoluindo e desconstruindo, né, publicamente. E sabe do que mais? Qual será o próximo pecado? Estão prontos? Sempre. Com certeza. Já Vambora, começamos. Vambora. Mas você vem junto, tá? Sai daí não, que eu preciso de vocês. Obrigada, gente.